Vamos para mais uma leitura, um estudo da nossa porção, do nosso Parashá Behukotai, o texto do site Chabad.org. Vamos ler agora proibições comerciais, verbais e leis do campo. Não enganar em transações comerciais. A Torá nos adverte: ao comprar ou vender um campo, não abuse da outra parte. Calcule exatamente quantos anos faltam para o Yovel e pague o preço justo. A Torá nos ordena a tratar os outros honestamente, não só ao vender propriedades, mas sempre que efetuarmos qualquer negócio. Um judeu não deve pedir um alto preço de um comprador que ignora o valor da mercadoria. Se superfaturar enganosamente um cliente, transgride a proibição de Onaá. O comprador é igualmente advertido a não trapacear o vendedor e adquirir uma peça valiosa por preço baixo, se o vendedor não estiver ciente de seu valor verdadeiro. Não magoar a outrem verbalmente. Além da proibição de não trapacear alguém em assuntos financeiros, esta paraxá também menciona a proibição de ofender um semelhante verbalmente. A Torá diz: é proibido magoar com palavras cruéis ou equivocadas. Alguns exemplos inclusos nesta proibição são: lembrar alguém de seu mau comportamento ou de seus pais no passado. Devemos também ter o cuidado de, ao relacionar-se com um convertido ou aquele que retornou às raízes judaicas, não lembrá-lo de seu passado. Ele poderia ficar envergonhado ou pouco à vontade. Não se pode chamar alguém por algum apelido insultante. Se alguém se comporta tolamente, não podemos envergonhá-lo, nem fazer qualquer comentário que lhe seja doloroso. Quando alguém vê outro sofrendo, não deve dizer maliciosamente: é sua própria culpa, seus pecados causaram-lhe isto. Se alguém não pretende comprar um artigo, não deve passar ao vendedor a impressão de que o comprará. Se alguém nos faz uma pergunta, não devemos responder de maneira rude, responder errado ou fornecer informações incorretas. Certa vez o sábio Hillel estava andando no caminho e encontrou um grupo de mercadores que possuíam trigo para vender. Quanto custa uma seá, medida correspondente a cerca de 8 quilos, do trigo? Indagou. 2 dinários, responderam. Um pouco depois, deparou com outro grupo de mercadores de trigo e perguntou novamente: por quanto vocês vendem uma seá de trigo? 3 dinários, responderam. Por que seu trigo é tão caro? Perguntou Hillel. Outros mercadores acabaram de me dizer que o preço é de 2 dinários a seá. Babilônios estúpidos, praguejaram. Você não sabe que o preço depende da quantidade de trabalho investida na produção do grão? Ouçam-me, censurou-os Hillel. Formulei uma questão adequada. Por que, então, insultam-me, violando desta forma a proibição da Torá? A censura de Hillel convenceu os mercadores de que agiram errado e se arrependeram. A Torá conclui a proibição de magoar os sentimentos alheios com a frase: e tu deves temer a teu Deus. Em muitas situações, uma observação pode parecer inocente aos observadores, mas apenas quem está ofendendo sabe que a disse com intenções maliciosas. Portanto, é ordenado a refrear-se por temor ao Todo-Poderoso, que sabe os pensamentos que envolvem o seu coração. Nossos sábios debatem a questão sobre qual dos dois pecados é mais grave: ferir alguém verbalmente ou trapaceá-lo financeiramente. De acordo com o ponto de vista da Torá, ferir os sentimentos de um semelhante é pior. Há 3 razões para isto. Ao trapacear, causa à vítima uma perda de propriedade que, afinal de contas, não é parte intrínseca dela. Magoando seus sentimentos, por outro lado, acerta-a em cheio no coração. Alguém pode retificar-se por ter cobrado a mais ou trapaceado alguém em assuntos financeiros. Neste caso, o dinheiro pode ser restituído. O dano causado por um insulto, todavia, pode tornar-se irreparável. A Torá conclui a proibição de ofender alguém com as palavras: e tu deves temer a Deus, a fim de indicar a gravidade da proibição. Como devemos ser cuidadosos para não insultarmos alguém, pois se esta pessoa a quem insultamos clamar por Deus, ele reage imediatamente. As leis de redenção das casas e campos em Israel. Quando todas as tribos habitavam em Israel, nos territórios que lhes eram destinados, não era apropriado para um judeu vender sua casa ou campo a fim de levantar dinheiro para adquirir algo. A Torá permite que se venda a propriedade apenas se a pessoa sentisse forçada pela fome ou necessidades terríveis. Se alguém for forçado a vender sua propriedade, a Torá lhe concede a opção de readquiri-la ou, segundo a terminologia da Torá, redimi-la. O novo proprietário é obrigado a vendê-la de volta. Se não tiver meios para readquirir a propriedade, é uma mitzvá que seus parentes a devolvam. Um parente tem os mesmos direitos de comprar novamente a propriedade vendida, como se fosse o próprio dono. Shalom.